Você já pensou no seu trabalho? Eu não falo sobre estresse ou exaustão. Falo de algo muito mais real, mais imediato, mais assustador. 6 pessoas normais, com obras normais, em dias normais. 6 vidas que saíram das maneiras mais estranhas que você pode imaginar. Vou contar histórias que farão você reconsiderar todos os movimentos que você faz em seu chamba. Porque a morte não avisa, irmão. Ele chega, pelo menos você espera, escondido no dia a dia mais familiar. Se isso já colocar o cabelo no fim, dê-o agora, porque o que eu vou revelar mudará sua perspectiva para sempre. Nós vamos juntos para este túnel, onde a rotina se torna pesadelo. Estas não são lendas urbanas. São tragédias reais de pessoas reais que deixaram de casa pensando que ele voltaria. Inscreva-se porque você precisa ouvir isso. O conhecimento pode salvar sua vida. Prepare-se para conhecer o lado mais sombrio do trabalho, onde a experiência não o protege, onde a perfeição mata você, onde seu maior medo se torna seu carrasco. Malene Harper atravessou os corredores vazios do shopping como se fosse seu território. 20 anos. Técnica de manutenção. As mãos ásperas daqueles que conhecem cada parafuso, cada válvula, todo o segredo das máquinas que outras pessoas temem tocar. Em prazer congelado, eles sabiam que, se algo realmente quebrasse, Malene o consertaria. Naquela noite de março de 2017, Portland chorou aquela boa chuva que chega aos ossos. Eles tinham quase 12 anos quando ele chegou ao shopping, com sua caixa de ferramentas vermelha como uma extensão de seu corpo. A máquina de iogurte de gelo estava dando problemas há semanas, e os gerentes já estavam desesperados. Malene preferia trabalhar sozinho. Ele disse que 2 técnicos significavam 2 vezes a confusão. Ela era uma mulher que não precisava de validação, que encontrou no silêncio das máquinas uma conversa mais honesta do que a de muitas pessoas. Essa solidão seria sua convicção. A máquina aumentou diante dela como um monólito de aço inoxidável. Seus olhos especializados detectaram o problema imediatamente. A válvula de alívio ficou presa pelo acúmulo dos minerais de água dura de Portland. Algo que eu tinha visto 1000 vezes. Algo rotineiro. O procedimento padrão começou, desconectando fontes de energia e linhas de pressão. O que eu não sabia é que o manual que ele consultou por 2 anos continha um erro fatal. Uma linha secundária mal rotulada nos diagramas técnicos. Uma linha que mantinha 65 libras de pressão, esperando o momento perfeito para atacar. Às 12h23, Malene se posicionou na frente da válvula principal. Sua chave inglesa virou-se com a confiança de quem repetiu esse movimento milhares de vezes. Mas quando a válvula se solta, a linha desleixada liberou sua energia contida em uma explosão catastrófica. O conjunto de metal voou como uma bala diretamente no rosto e na garganta, a 70 km/h. O impacto foi devastador. Sua mandíbula estava fragmentada, sua laringe esmagada, imediatamente bloqueando sua respiração. A força o jogou de volta contra o concreto implacável. O iogurte congelado brotou do sistema danificado, criando um mar pegajoso que mais tarde complicaria os esforços de resgate. Malene estava naquela poça doce e mortal, sua respiração cortada pelo metal em que confiava. 6 horas depois, a segurança do shopping o encontrou. Os paramédicos lutaram contra o piso escorregadio enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Pesquisas subsequentes revelaram a verdade cruel. O manual defeituoso havia sido distribuído a técnicos em toda a rede de serviços da empresa. Malene Harper morreu fazendo o que sabia melhor, vítima de um erro que ele nunca poderia prever. Seu perfeccionismo a levou a trabalhar sozinha, e aquela solidão que valorizava muito se tornou sua tumba silenciosa entre máquinas e iogurte derramado. Chelsea Whitmore viveu um paradoxo que a atormentava todos os dias. Extreme medo de altura, mas sua vida girou em torno de balões que desafiaram a gravidade. 34 anos dedicados a criar a alegria do terror, transformando sua fobia em arte, sua fraqueza em força. De sua oficina em Albuquerque, o Chelsea construiu personagens infláveis que fizeram a imaginação das crianças. Bob Esponja, Mickey Mouse
Super-heróis que flutuaram majestosos em festas de aniversário. Cada criação foi uma batalha pessoal contra seus demônios internos. O balão Fiesta de Albuquerque se aproximou e Chelsea preparou seu projeto mais ambicioso. Uma esponja de 15 pés que seria a estrela de um importante evento corporativo. Ele havia experimentado com misturas de hélio ultra-ligê, procurando uma flotabilidade sem precedentes. Naquela tarde de setembro de 2018, o vento do deserto rugiu com uma intensidade que ele a alertou. Mas Chelsea estava focada nos detalhes finais de sua criação amarela. O balão tomou forma em seu quintal como um gigante sorridente que não sabia sobre o horror que estava prestes a desencadear. Enquanto assegurava o balão a um bloco de concreto, o Chelsea ficou emaranhado na complexa rede de cordas guia. Essas cordas, projetadas para manter o mundo estável durante a inflação, foram enroladas na cintura e nas pernas como cobras invisíveis. Sem aviso, uma rajada de vento de 50 km por hora atingiu a área. A combinação da enorme área de superfície do mundo e a mistura ultraleve de hélio criaram a tempestade perfeita. Bob Esponja, com Chelsea ainda emaranhado em suas linhas de âncora, foi violentamente levantado em direção ao céu. Os vizinhos pareciam horror, enquanto Chelsea foi levado a 200 pés no bairro residencial. Sua pequena figura pendia impotente das cordas, lutando desesperadamente para se libertar. Sua acrofobia transformou a situação em algo ainda mais aterrorizante do que alguém poderia imaginar. Por 4 minutos agonizantes, as testemunhas poderiam vê-la lutando contra seu destino aéreo. O balão se moveu erraticamente enquanto pequenas lágrimas apareciam no material, causando rápida descompressão e movimento imprevisível. O tecido, não projetado para apoiar esse estresse, começou a falhar a 180 pés de altitude. O balão tremeu e virou sem controle enquanto o hélio escapava através de rupturas crescentes. Chelsea lutou contra as cordas que mantinham seu prisioneiro de seu pior pesadelo. Então, catastroficamente, caiu. Seu corpo correu na velocidade do terminal, impactando uma entrada concreta 3 quarteirões além de sua oficina. A queda resultou em fraturas esqueléticas completas e danos em massa aos órgãos internos, matando-os instantaneamente. O Bob Esponja, parcialmente deflado, continuou a flutuar antes de descansar ainda mais vários blocos, como um testemunho grotesco da tragédia. As equipes de emergência chegaram em 8 minutos, mas só poderiam confirmar o que as testemunhas já sabiam. A ironia do destino de Chelsea não se perdeu naqueles que a conheciam melhor. Uma mulher que viveu toda a sua vida adulta com medo de altura, mas que dedicou sua carreira a criar objetos que atravessaram o céu, foi finalmente reivindicado pelo que ela temia e amava mais. Amber Callahan construiu uma reputação impecável nos túneis subterrâneos de Chicago. 31 anos, técnica sênior de escadas mecânicas, 12 anos de experiência sem uma única violação de segurança. Seus colegas a conheciam como meticulosos, orientados para detalhes, alguém que nunca cometeu um erro. Naquela noite de 22 de junho de 2016, a principal escada da Union Station produzia ruídos perturbadores há semanas. Várias tentativas de reparo não conseguiram resolver os problemas intermitentes que assolam o sistema dos anos 70. Amber chegou às 2h15 da manhã com equipamentos de diagnóstico especializados. O momento foi perfeito para o trabalho de manutenção, com tráfego mínimo de passageiros e acesso total a sistemas mecânicos. Ele havia solicitado especificamente o turno da noite para evitar interromper milhares de viajantes diários. Ele desceu ao poço mecânico da escada, identificando imediatamente a origem do problema. Vários parafusos críticos de segurança foram completamente cortados, fazendo com que a corrente principal deslize perigosamente fora do alinhamento. A situação era pior do que alguém havia previsto. Trabalhando sozinho devido às limitações do pessoal da noite, começou a ajustar o mecanismo de tensão para realizar a pesada cadeia de aço. A escada antiga não possuía características de segurança modernas
que teriam desligado automaticamente o sistema durante a manutenção. Enquanto manobrava em torno da complexa maquinaria, seu chicote de segurança de alguma forma estava emaranhado no conjunto de engrenagens. O sistema mecânico continuou a operar, lenta, mas implacavelmente, arrastando o mais fundo para a maquinaria. As engrenagens de massa começaram a esmagar sua pelvis e a baixar o torso, enquanto as correntes em movimento criaram lacerações devastadoras através de seu corpo. Apesar de suas tentativas desesperadas de chegar à parada manual de emergência, a posição tornou impossível. Por aproximadamente 90 segundos, Amber permaneceu ciente enquanto as máquinas destruíam sistematicamente seu corpo. As feridas avassaladoras em seus órgãos vitais, combinados com a enorme perda de sangue, finalmente acabaram com seu sofrimento. Uma fanola de manutenção dando suas rodadas às 5h45 notou sangue vazando debaixo da plataforma da escada. A descoberta horrível lançou uma resposta imediata de emergência. Pero, era tarde demais para os esforços de resgate. As equipes de emergência enfrentaram um desafio sem precedentes ao extrair seu corpo de máquinas complexas, exigindo 4 horas de trabalho cuidadoso para evitar danos adicionais aos seus restos mortais. A cena foi tão traumática que vários entrevistados exigiam aconselhamento psicológico. A tragédia enviou ondas de choque pelo setor de manutenção de elevadores. A Union Station implementou imediatamente o sistema de companheiros obrigatórios para todo o trabalho de manutenção de escadas mecânicas, garantindo que nenhum técnico trabalhasse sozinho novamente. Sistemas adicionais de parada de emergência foram instalados através da instalação, juntamente com atualizações abrangentes de equipamentos de segurança. A morte de Amber tornou-se um catalisador para mudanças nacionais nos procedimentos de manutenção de escadas mecânicas. Sua abordagem perfeccionista à segurança, ironicamente, se tornou a base para proteger as gerações futuras de trabalhadores de manutenção dos monstros mecânicos que serviram diariamente. Amber morreu fazendo o que sabia melhor, vítima de um sistema que confiava, mas finalmente atraiu no escuro dos túneis de Chicago. Shannon Briggs chegou a Las Vegas em 14 de agosto de 2019, carregando uma ambição que queimou seus intestinos mais do que qualquer chile que ele havia tentado. 29 anos, 8º no ranking da competição nacional de cachorros quentes, uma máquina de consumo humano que transformou o estômago em uma arma e sua garganta em um campo de batalha. Las Vegas era seu território natural, onde os limites estão borrados e os sonhos se tornam pesadelos com a velocidade de uma roleta. Shannon não era apenas uma concorrente, ela era uma gladiador de comida que nunca havia admitido derrota. Seu estilo agressivo de comer se tornou o favorito do público e o sentimento de redes sociais. Ele trabalhou em período parcial como instrutor de fitness, enquanto buscava fama gastronômica de tempo total. A ironia não foi escapada. Mantenha seu corpo perfeitamente e torture-o com quantidades absurdas de comida. Mas essa contradição definiu. O desafio privado de Chili's Ghost parecia outro passo em direção à glória viral. 8 pimentões completos, cada um com 1 milhão de unidades de escovilo de calor puro, precisavam ser consumidas em 5 minutos. Shannon nunca havia tentado chilis tão extremos, mas sua confiança eclipsou qualquer hesitação. Seus amigos descreveram Shannon como competitivo sem limites, alguém que nunca recuou antes de um desafio ou admitiu derrotar em qualquer circunstância. Essa determinação cega seria sua perdição. A câmera rolou enquanto seu ataque começou a luva em chamas. Seu sorriso característico não traiu nenhum medo do inferno que a aguardava. Por 4 minutos, Shannon dominou o desafio com sua agressividade característica. 6 chiles fantasmas desapareceram na garganta enquanto se movia pelo inferno em sua boca. A capsaicina concentrada começou seu trabalho destrutivo imediatamente, criando queimaduras químicas ao longo de seu esôfago e revestimento de estômago. As defesas naturais de seu corpo reagiram com vômitos violentos,
mas a pasta espessa do Chile teimosamente aderiu à garganta como alcatrão derretido, recusando-se a ser expulso de seu sistema em chamas. Durante um episódio de vômito particularmente forte, a combinação de resíduos do Chile e ácido estomacal criou uma tempestade de destruição perfeita. A pressão quebrou o esôfago, no que os profissionais médicos chamam de síndrome de Boerhaave. O conteúdo do estômago começou a vazar em direção à sua cavidade torácica, criando uma atmosfera tóxica que seu corpo não poderia sobreviver. A ruptura foi catastrófica, medindo quase 5 centímetros de comprimento. O peito de Shannon explodiu de dor enquanto o fluido se acumulava em torno de seus pulmões. Sua respiração tornou-se trabalhosa e desesperada. O choque foi estabelecido com velocidade aterrorizante, enquanto o sangramento interno foi combinado com peritonite química pelo conteúdo do estômago filtrado. Dentro de 12 minutos do intervalo, seu coração parou de bater. Seu corpo finalmente se rendeu ao ataque esmagador que começou como entretenimento, mas terminou em tragédia. Seus amigos chamaram freneticamente o 911 quando ele desmaiou, mas o dano já era irreversível. Os paramédicos chegaram para encontrar Shannon em parada cardíaca, seu corpo sobrecarregado com a cachoeira de complicações. As tentativas de cirurgia de emergência confirmaram a devastadora ruptura do esôfago. Mas era tarde demais para salvar a jovem ambiciosa que havia empurrado um limite muito longe em busca de glória fugaz na internet. A tragédia enviou ondas de choque através da comunidade competitiva de alimentos e formas de regulação social. A morte de Shannon se tornou um lembrete sombrio de que a fama viral não vale o preço definitivo. Naomi Garrison caminhou pelos corredores do Museu de Civilizações Antigas de Boston como se ele fosse uma sacerdotisa que guardava templos sagrados. 26 anos, segurança de segurança noturna, estudante de pós-graduação, perseguindo seu domínio em civilizações antigas. Para ela, trabalhar no museu era mais do que um salário, era seu portal pessoal para o passado. Com sua natureza tranquila e estudiosa, Naomi encontrou fascínio genuíno na cultura egípcia. Durante suas rodadas de patrulha noturna, ele aproveitou os intervalos para examinar as exposições, particularmente a réplica grave egípcia, recém-inaugurada, que se tornara a joia da coroa do museu. Naquela noite de Halloween de 2015, Boston respirou o frio de outubro que entra nos ossos. Naomi trabalhava no museu há 8 meses, recebendo elogios aos supervisores por sua atenção aos detalhes e cuidados genuínos dos artefatos. Seus colegas a conheciam como alguém que se orgulhava de seu trabalho, muitas vezes indo além das funções básicas de segurança para garantir que cada vitrine estivesse devidamente fechada. Ela era a funcionária modelo que nunca imaginou que sua dedicação a mataria. Durante semanas antes daquela noite de Halloween, o museu estava enfrentando problemas estruturais sutis. A construção próxima do metrô estava causando pequenas vibrações através do edifício, criando tremores quase perceptíveis que gradualmente enfraqueceram os sistemas de montagem. Embora a equipe tenha notado acessórios frouxos ocasionais, a extensão completa do compromisso estrutural permaneceu oculta. Os engenheiros nunca calcularam que microvibrações constantes poderiam acumular danos catastróficos. Às 11h30, Naomi começou suas últimas rodadas de patrulha da noite. Os corredores do museu estavam perturbando silenciosamente, com apenas o zumbido suave dos sistemas de controle climático quebrando o silêncio. Ele foi à exposição egípcia, lanterna na mão, realizando sua inspeção de rotina. A peça central da exposição foi um impressionante sarcófago de reprodução, completo com uma tampa de calcário de 60 quilos que foram cuidadosamente montados em um sistema de exibição especializado. Enquanto Naomi abordou a placa informativa para revisar sinais de vandalismo ou manipulação, ele se inclinou para a frente na plataforma de exposições. Naquela época,
Semanas de estresse estrutural acumulado atingiram seu ponto de ruptura. A montagem suporta, enfraquecida por vibrações microconstantes das obras finalmente produzidas. A enorme cobertura de reprodução se moveu repentinamente em seu apoio, inclinada em um ângulo perigoso antes que a gravidade assumisse o controle. O pedaço de calcário atingiu Naomi na parte de trás da cabeça e nos ombros com força devastadora, levando primeiro a plataforma de exposições de mármore por baixo. O impacto foi catastrófico. Seu crânio fraturado pela colisão com a superfície da pedra, enquanto sua coluna cervical quebrou o tremendo peso pressionando. A tampa pesada comprimiu o peito, tornando a respiração impossível. Naomi perdeu sua consciência imediatamente por causa de um trauma de cabeça grave. Em 2 minutos, a combinação de lesão cerebral traumática e fratura da coluna cervical foi fatal. A jovem, que passou inúmeras horas estudando antigas práticas de enterro, estava presa sob a reprodução dos mesmos artefatos que ela admirava. O supervisor do turno da manhã descobriu a cena às 7h20, acreditando inicialmente que a exposição havia sido vandalizada durante a noite. A vista da exposição desmoronada e a forma ainda de Naomi sob a capa de pedra enviou ondas de choque através da equipe do museu. Courtney Baxter chegou à propriedade residencial em Asheville, Carolina do Norte, em 12 de novembro de 2017, carregando pressões financeiras que o forçaram a acelerar seu ritmo de trabalho. 33 anos, um arborista certificado com mais de uma década de experiência, construíram uma reputação pela remoção meticulosa de árvores, mas as recentes lutas econômicas o forçaram a aceitar mais empregos e reduzir o tempo de preparação. O dinheiro se espremia e Baxter precisava de cada centavo que pudesse vencer antes da chegada do inverno. O imponente carvalho de 150 anos subiu como um monumento, atingindo quase 24 metros até os níveis. Do lado de fora, o tronco maciço parecia sólido e saudável, mostrando apenas sinais menores. O que Baxter não podia ver era a decomposição em lista extensa, que silenciosamente escavado o núcleo da árvore por décadas, criando uma cavidade oculta que se tornaria sua sepultura. Os vizinhos o observaram enquanto baixavam o equipamento de escalada e motosserra às 8h da manhã, percebendo seu comportamento profissional, apesar de sua programação de pressa. O trabalho parecia direto. Mexa o carvalho doente que ameaçava a casa próxima. O procedimento padrão exigia uma abordagem ascendente, agitando sistematicamente ramos antes de abordar o tronco principal. Baxter garantiu seu arnês e começou a subir. As mãos experientes encontram apoio na crosta familiar. 10 metros de altura, foi posicionado para o primeiro grande corte. O ar da manhã estava cheio do rugido da serra elétrica, enquanto a lâmina mordeu o que parecia madeira sólida. Então tudo foi catastroficamente mal. De repente, a lâmina da serra elétrica chegou em direção ao espaço vazio, o interior oco que décadas de podridão haviam esculpido. As paredes do tronco, sua integridade estrutural já comprometida pela decomposição, não resistiram à remoção repentina da madeira de suporte. Uma seção desabou para dentro com uma crise doentia. Baxter correu pela abertura em direção à cavidade oculta da árvore, uma prisão estreita de aproximadamente 50 centímetros de largura e 2,5 metros de profundidade. Sua escalada e arnês de corda, projetados para salvar sua vida, tornaram-se instrumentos de condenação enquanto estucavam paredes interiores irregulares. O espaço confinado o manteve verticalmente, incapaz de se mover ou ajustar. Preso dentro da tumba de madeira, os gritos desesperados de Baxter foram amortecidos por paredes grossas. Seu rádio e telefone permaneceram frustrantes fora de alcance, os braços imobilizados por limites estreitos. A ironia cruel não foi perdida. Preso dentro da mesma árvore que chegou a remover, o coração do buraco se tornando seu local de descanso final. A posição vertical restrita começou a cobrar seu pedágio mortal.
Incapaz de mudar peso ou posição, a pressão no peito e o diafragma aumentaram gradualmente. A asfixia posicional, um assassino silencioso que afirma que as vítimas presas em cargos que restringem a respiração iniciaram seu trabalho implacável. Por aproximadamente 45 minutos, Baxter lutou contra sua prisão de madeira, respirando cada vez mais e mais trabalhosa, enquanto seu corpo lutava contra a posição antinatural. A árvore do século e meio reivindicou sua vítima final, mantendo-a em um abraço oco até que a força finalmente esgotou. Quando Baxter não conseguiu chegar à sua nomeação de 2-0, a preocupação cresceu rapidamente. Sua reputação de pontualidade deixou a ausência imediatamente suspeita. Os membros da família chegaram às 4h30, encontrando seu caminhão estacionado exatamente onde ele a deixara. Sons fracos de dentro do carvalho enorme pareciam impossíveis. As equipes de resgate chegaram com equipamentos de corte especializados, trabalhando freneticamente para criar acesso, mas o precioso tempo havia sido esgotado. Baxter havia sucumbido horas antes. O trágico incidente enviou ondas de choque através da comunidade de arboristas, destacando os perigos ocultos que até os profissionais experientes enfrentam. 6 vidas normais. 6 trabalhos diários. 6 destinos que vão dormir esta noite. Você agora entende por que seu chamba pode ser seu carrasco? Não importa quanta experiência você tenha, não importa o quão cuidadoso você seja, a morte se esconde nos cantos mais familiares, esperando o momento exato para pular em você. Malini confiava em seu manual. Chelsea dominou seus balões. Amber conhecia cada equipamento. Shannon havia comido milhares de vezes. Naomi respeitava cada artefato. Courtney havia escalado centenas de árvores. E todos morreram fazendo o que sabiam melhor. Na próxima vez que você entrar no trabalho, lembre-se de seus nomes. Porque em algum lugar, neste momento preciso, alguém está prestes a se tornar a 7ª história dessa maldita série. Se você chegou aqui, é porque algo dentro de você reconhece a verdade. Ninguém está seguro. Ele diz: eu ordeno sem dizer nada, se você entendeu a mensagem. Não se esqueça de se inscrever, porque as histórias que farão com que essas pareçam as histórias das crianças. O próximo vídeo mostrará mortes tão estranhas que eles redefinirão seu conceito de impossível. A morte não toca à porta, irmão. Ele já está esperando.